Então, isostática, revisão de trigonometria, eu sou o professor Rodolfo, da Coordenação de Engenharia Civil, Campus Aracaju. Então, trigonometria é a parte da matemática que estabelece os métodos de resolução dos triângulos e investiga as funções trigonométricas. Precisa revisar esse assunto? Talvez não, mas como a gente vai utilizar muito aqui, eu achei interessante fazer essa revisão. Então, seja um triângulo qualquer, de lados A, B e C, e ângulos internos alfa, beta e gama, a gente tem que alfa mais beta mais gama é sempre igual a 180. Temos também aí a lei dos senos, que diz que seno de alfa sobre A é igual a seno de beta sobre B, que é igual a seno de gama sobre C. E temos também a lei dos cossenos, que diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, multiplicado pelo cosseno de alfa, e a mesma coisa também nessas outras duas relações que são aqui apresentadas. Então, exemplo, para o triângulo abaixo, determinar os valores de x, y e alfa. Alfa não está indicado na figura, mas obviamente é o ângulo interno que está faltando. Então, a gente pode dizer que alfa mais beta mais gama é igual a 180. Alfa mais 65 mais 65 é igual a 180. Implica aí que o alfa é igual a 40 graus. Para calcular o x e o y, a gente pode fazer uso da lei dos senos ou lei dos cossenos. Então, utilizando aqui a lei dos senos, a gente pode dizer que o seno de 40 dividido por x é igual ao seno de 65 dividido por 7, que é igual aí o seno de 75 dividido por y. Então, a gente poderia, por exemplo, comparar esses dois termos e calcular o valor de x, ou comparar esses dois aqui e calcular o valor de y. Então, vamos pegar esses dois lados aqui. Então, seno de 65 dividido por 7 é igual ao seno de 65 dividido por y, o que implica aí que o y é igual a 7,46. O x, como eu disse, a gente poderia comparar esse com esse, mas vamos fazer com a lei dos cossenos, que diz aí que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes bc cosseno alfa. Então, o a faz as vezes aqui do x. Então, x ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais y ao quadrado, que a gente já sabe que é igual a 7,46, menos 2 vezes 7 vezes 7,46, cosseno de 40, que seria aqui o ângulo que está oposto ao lado do x. Só sobrou o x de incógnita, então o x aí fica igual a 4,96. Então, sobre o triângulo retângulo, triângulo lados A, B e C, ângulos internos alfa, beta e gama, a condição aqui é que o gama é igual a 90 graus. Então, a gente já viu aí a lei dos senos e a lei dos cossenos, fazendo aqui que o gama é igual a 90, então seno de 90 sobre C, aqui também ficou cosseno de 90. Sabemos aí que o seno de 90 é igual a 1 e também que o cosseno de 90 é igual a 0. Então, essas equações podem ser simplificadas dessa maneira. Aqui eu vou deixar de chamar de lei do seno e lei dos cossenos só por simplificação, mas fica subentendido que as equações foram derivadas daí. Então, essa equação nitidamente é a equação de Pitágoras, que diz aí que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Dessa relação aqui, a gente pode dizer que o seno de alfa é igual a sobre c, no caso seria aqui o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Da mesma maneira, seno de beta, b sobre c, cateto oposto sobre a hipotenusa. Dessa primeira equação, a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc cosseno alfa, a gente pode substituir essa equação lá na primeira, e aí a gente encontra, fazendo aqui a dedução, que o cosseno de alfa é igual a b dividido por c, do mesmo jeito que o cosseno de beta é o a dividido por c, que no caso seria aqui, em todos os casos, cadeira adjacente dividido pela hipotenusa. Então, em resumo, no triângulo retângulo, a gente tem que c ao quadrado é igual a b ao quadrado mais a ao quadrado, seno de alfa é igual ao cosseno de beta, que é igual a sobre c, seno de beta é igual ao cosseno de alfa, que é igual a b sobre c. De modo geral, o seno é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa e o cosseno, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Temos também a relação de tangente. Tangente é o seno sobre cosseno. Então, tangente de alfa seria aqui A sobre B, e o tangente de beta seria B sobre A.
Tangente ainda, né, cateto oposto dividido por cateto adjacente. A gente pode trabalhar dessa maneira também. Mais uma vez, enfatizando que isso aqui é somente para os triângulos retângulos, que é um caso particular de um triângulo. Então, outros exemplos para os triângulos abaixo, determinar os valores das incógnitas indicadas. Então, aqui no caso, determinar o valor do H, sendo que aqui eu tenho um triângulo retângulo, determinar os valores de x e de y, e aqui determinar o valor de x. Esse daqui também é muito mais fácil de utilizar Pitágoras, c ao quadrado igual a b ao quadrado mais a ao quadrado. No caso aí, h ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, o que implica que o h é igual a 5. Esse caso aqui a gente pode utilizar a relação do seno e do cosseno, já que foi dado aqui o ângulo de 30 graus. Então, seno de 30, cateto oposto dividido pela hipotenusa, y sobre 5. Então, y vai ser igual a 5 vezes seno de 30, que é igual a 2,5. Da mesma maneira, cosseno de 30, cateto adjacente sobre a hipotenusa, x sobre 5, que implica aí que o x é igual a 4,33. Então, nesse triângulo aqui, a gente poderia utilizar a lei dos senos ou a lei dos cossenos. Visualizo que é melhor utilizar a lei dos cossenos, já que eu tenho dois lados conhecidos. No caso aqui, o B e o C. Então, a gente pode dizer que x ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 50 ao quadrado menos 2 vezes 30 vezes 50, cosseno de 115, o que implica aí que o x é igual a 68,32. Também vale a pena revisar, assim como falei rapidamente aqui de trigonometria, para que a gente consiga avançar com mais facilidade na disciplina de isostática, geometria, funções, sistemas, física de modo geral, cálculo diferencial integral, vetores, enfim, né, tudo que em teoria vocês já viram em disciplinas anteriores. Então, isostática a gente segue aí no próximo vídeo.